Primeiramente eu queria me apresentar. Eu me chamo Grace, tenho 21 anos, estou no quarto semestre de pedagogia. E eu vim contar pra vocês um pouquinho do porquê que eu decidi fazer esse vlog. O nome do vlog vai ser Vida de República. E nele eu vou estar expondo um pouquinho de como é morar com outras pessoas, com outras meninas, o que acontece, os momentos bons, os ruins, as brigas, porque acontece de tudo. É como se fosse uma segunda família mesmo. Coloquei um anúncio na internet falando que eu tinha vagas disponíveis em quarto feminino. E aí eu contei um pouquinho das meninas que moravam aqui, dos meus bichos de estimação, que eu tenho 2 gatos e uma cachorra. E aí uma das meninas que tava lendo o anúncio achou super legal e falou assim, nossa, tipo, que legal essa dinâmica de vocês, por que vocês não fazem um vlog? E a ideia repercutiu um pouco entre a gente conversou algumas vezes e a gente decidiu que seria algo legal a estar se fazendo pra mostrar um pouquinho pra vocês do que é morar com pessoas diferentes de você, que não são da sua família, dos motivos, das histórias. Eu vou usar mais esse vídeo pra contar como que tudo começou. Senta que lá vem a história. Em abril desse ano, eu tava morando sozinha, tenho os pais separados, eles foram viver outras famílias e tal, e eu achei que tava na hora de eu estar vivendo a minha vida mesmo. A casa não é minha, mas eu sou a responsável, né, no caso. E aí eu decidi que, bom, eu não tinha muitas coisas e eu precisava de formas pra conseguir tanto as coisas pra dentro de casa, como pra não estar sozinha sempre e tal. Eu sei na internet e conheci uma menina, aliás, eu conheci várias meninas, né, mas uma específica foi a Vitória, que a gente conversou bastante via o WhatsApp, né, a gente conversou, eu descobri um pouquinho da história dela. Ela tava vindo de Minas pra cá, pra São Paulo, a trabalho, e ela tava precisando de um lugar pra ficar durante esse tempo que ela estivesse aqui trabalhando. E aí, juntou o útil ao agradável, a gente se conheceu, trouxe ela pra conhecer aqui. E na época eu lembro que eu não tinha nada, não tinha cozinha, não tinha fogão, nada, não tinha nada. E eu falei assim pra ela, bom, a gente vai começar, mas em breve vai chegar, eu vou encomendar as coisas e tal. E eu queria saber se você tá nessa comigo. Ela falou assim, não, a gente consegue, junto a gente consegue, não tem problema, eu topo. E eu fiquei super feliz, né? Ela mudou numa segunda-feira, se eu não me engano, era dia 4 de abril. Na semana que ela mudou, que começou a chegar o fogão, a geladeira. E assim, a gente começou do zero. Eu trabalhava de dia e ela trabalhava à noite, então a gente quase não se via. Mas quando a gente se via, a gente conversava, contava de como estavam as coisas, os planos. Eu perguntava como que tava sendo aqui em São Paulo pra ela me perguntava do meu trabalho. E assim a gente foi se conhecendo. E com o tempo isso virou uma grande amizade. Então ela foi a primeira menina a morar aqui. Eu agradeço muito, porque assim, ela me viu crescer, ela esteve comigo. Eu tô tentando convencer ela a mostrar um pouquinho também, ela contar um pouquinho da versão dela, da história de como foi. 1 mês e meio, mais ou menos. Só nós duas na casa. E aí quando foi dia 16 de maio, se eu não me engano, aí mudou a Isabela. Eu tava conversando com a Isabela fazia um tempo. E também queria saber porque ela tava mudando e tal, e também era por trabalho, ela queria montar uma equipe aqui em São Paulo. No começo também foi a mesma coisa, cada uma na sua, cada uma ficou num quarto. E aí, com o tempo, ela me chamou pra conhecer com o que ela trabalhava. E aí, coincidiu o Davi, que tá de folga no mesmo dia, então fomos as 3 conhecer com o que ela trabalhava. E foi super legal nesse dia, era uma reunião do trabalho dela e a gente conheceu a empresa. Foi nesse dia que a gente se aproximou um pouco mais. Quando chegou em casa, a gente veio no caminho dando risada, contando um monte de coisa. E aí, quando foi o passar do tempo, eu comecei a conversar mais com a Isa porque ela tava em casa quando eu chegava do trabalho. Então eu contava do meu dia e ela vinha e falava, porque ela falava demais. Ela falava muito do trabalho dela. Então eu subia, às vezes eu tava aqui no meu quarto e ela subia e ficava ttt comigo e eu ficava mais ouvindo porque eu não tinha muito o que falar, porque eu não entendia muito exatamente como funcionava o trabalho dela, mas era super legal, assim, era meio cansativo às vezes, ela ficava tanto nisso, mas foi disso que com o tempo a gente começou a ter uma grande amizade também. Então ficou um tempo, ficou morando só eu, a Vicky e a Isa.
E eu tinha amizade totalmente diferente com as duas, conversava de coisas totalmente diferentes, porque elas são totalmente diferentes. Foi algo muito bom pra mim ter conhecido as duas, elas foram as duas pioneiras aqui comigo, né? Eu tenho muita história pra contar, das brigas e tal. Mas hoje eu vou ficar por aqui mesmo, vou falar mais delas duas. Depois, no próximo vídeo, eu conto da terceira pessoa que veio morar aqui, que eu tive muitos problemas. Eu até vou dar um nome fictício pra ela, pra contar um pouquinho do que aconteceu aqui em casa depois que ela entrou. Mas, por enquanto é isso. Eu queria contar pra vocês como tudo começou, entendeu? Falar dessa amizade que a gente cria, porque mesmo as pessoas sendo diferentes da gente, a gente acaba se tornando irmã. Vez ou outra tem algum problema. A Isa, eu também tô tentando convencer ela a contar um pouquinho de como foi. Hoje, infelizmente, nenhuma das duas estão mais aqui comigo. A Isabela tá em Santa Catarina, que é a cidade dela, e a Vicky voltou pra Minas. Mas eu queria começar de onde realmente tudo começou, então eu queria que elas mostrassem um pouquinho disso também. E aí, com o tempo, eu vou postando mais vídeos, contando mais coisas de como foi. A terceira pessoa que entrou aqui foi, tipo, causadora de problemas. Vou contar um pouco das coisas que já aconteceram, que foram muito engraçadas, de noites de pesadelo, de bichos na casa, de brigas por nada. E também vou mostrar um pouquinho em tempo real do que tá acontecendo no momento. Às vezes a gente tá marcando alguma coisa, tá tendo alguma reunião, ou alguém tá brigando, meus bichos estão fazendo bagunça. E aí eu vou mostrar, tipo, filmar no momento pra vocês não verem só histórias contadas, pra vocês verem um pouquinho do nosso cotidiano também. Então é isso, se inscrevam no meu canal para receber os próximos vídeos. Cliquem em gostei, me deem essa força aqui no começo, não é fácil. Fiquem ansiosos para receber mais e mais e mais novidades sobre a vida de república.